Vamos falar sobre um assunto que está gerando polêmica, foram a utilização dos santos católicos de uma forma considerada inadequada pela Igreja Católica durante a parada gay. Está em todos os jornais. Olha só, o arcebispo de São Paulo se comunicou, já fez um comunicado, nós vamos falar para você daqui a pouco o que o arcebispo disse sobre isso. A Miriam Rios, também deputada carioca, falou sobre isso na Assembleia Legislativa. No Jornal da Tarde também, citando o primeiro casamento gay do Brasil, também tem a declaração da Miriam Rios sobre esse assunto, que a Igreja Católica considerou um desrespeito a utilização indevida dessas imagens. Nós temos convidados aqui que vão falar também sobre essa nova instituição familiar que foi possibilitada graças à mudança de lei que regulamenta o casamento entre homossexuais no país. E a gente tem vários convidados hoje, né, Dani? É verdade. Estamos com a presença aqui do Luiz Fernando Moliari, que é professor de matemática, e também do Jaisso dos Santos Andrade, que é cabeleireiro. Sejam bem-vindos. E Ideraldo Luiz Beltrame, né, que é presidente da Parada LGBT de São Paulo, e o padre Adilson também, que é padre. Olá. Seja bem-vindos. Obrigado. Bom dia. Tudo bem? Padre, vou começar por você, já que Logo a Keila já por mim? mencionou, já mencionou o jornal. Pois não. Como que o senhor vê, assim, analisa o que aconteceu na parada? Olha, eu vou pegar muito aquilo que o próprio cardeal de São Paulo falou, o Dom Luiz. De fato, nós precisamos ter os limites e o respeito em relação aos outros e a qualquer instituição e até mesmo ao catolicismo, né? Nós somos uma nação, a maior nação católica do mundo. Nós temos a devoção dos santos, que é merecido respeito por parte dos católicos e, por consequência, sendo o Brasil a maior nação católica do mundo, isso deveria refletir um pouco num contexto social geral. Então, você respeitar o símbolo e o símbolo religioso do outro, né? Então, eu estou dizendo símbolo, qualquer tipo de símbolo, em específico o símbolo religioso do outro. A partir do momento que você usa o símbolo religioso para defender a sua própria ideologia, ou o termo correto seria a instrumentalização disso tudo, você quebra totalmente a proposta e o verdadeiro sentido daquilo, né? Até como slogan, nem os santos te protegem. Isso Você acha que foi de uma forma pejorativa? Foi pejorativo, foi desrespeitoso, foi... vamos usar desrespeitoso, acho que também, né? Acho que principalmente desrespeitoso, porque a gente tem que partir do seguinte princípio: se eu quero que me respeitem e me aceitem como eu sou, eu devo respeitar e aceitar o outro como ele é, né? E não usar de artifício ou de imagens ou de qualquer situação do outro, né, para me sobrepor nessa condição. Porque aí eu exijo o meu respeito, eu quero que o outro me aceite, mas eu não sou capaz de aceitar o outro. E depois, a frase também, não sei se eu posso falar agora, se vocês esperem, a frase amai-vos uns aos outros. É muito fácil nós pegarmos um trecho bíblico e fundamentar só naquilo. Só que vamos continuar o resto. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, diz Jesus. Essa é a grande questão. Então é muito fácil, vamos nos amar. Mas e como eu vos amo? O amor que Jesus propõe é um amor totalmente diferente. Não é esse amor. A história do texto fora de contexto é pretexto. Exatamente, isso mesmo, exatamente. Você usou a expressão correta. Então, você se fundamenta numa coisa específica e não consegue enxergar o contexto geral. Então, se de fato quer-se o respeito e a aceitação, vamos respeitar também. Porque não adianta imaginar que agora... Porque, infelizmente, no Brasil está assim, qualquer coisa que você fala agora é motivo de processo, a expressão agora que você tem que usar é homoafetivo, você não pode falar mais qualquer outra coisa, não, você vai ser processado. Nós respeitamos, né? Há o respeito nessa condição. Depois eu vou dizer qual é a proposta da igreja em relação a isso. Certo. Né? Antes eu queria falar com o Ildebrando Ideraldo Beltrame, até porque, como você é o presidente da parada aqui em São Paulo, a culpabilidade recai sobre vocês, sendo que é impossível controlar o que 3 milhões de pessoas vão fazer na rua, né, Ideraldo? Mas como é que vocês reagiram diante disso? O que pode ser feito na próxima parada? Vocês já estão pensando nisso para evitar
um embate como esse que acabou havendo numa manifestação que, na verdade, ela ocorre justamente para que haja o contrário, né? Olha, não há culpabilidade nenhuma, até porque a culpa é uma invenção da moral religiosa, seja de quaisquer religiões no mundo inteiro. A humanidade, enquanto uma expressão da cultura, exatamente daquilo que, diferente da natureza, portanto, diferente da natureza biológica e física, nos separa do mundo animal e nos coloca no universo da cultura, é aquilo que fundamenta a vida e a experiência humana. Ao utilizar e fazer a campanha Nem Santo Te Protege, use camisinha, eu pensei como professor doutor em saúde pública nos dados epidemiológicos do estado de São Paulo, que mostram que há um incremento de infecção de HIV no grupo etário mais jovem, entre os 14 e os 24 anos de idade. Grupo para o qual essa moral religiosa e a própria religião têm se distanciado extremamente. Liderado, mas você acha que havia necessidade de expor os santos daquela forma? Sem a roupa? Não gerou uma situação de desrespeito com a comunidade católica? Veja, na verdade nós utilizamos modelos que são modelos estéticos para uma estética que essa juventude compreende. A própria imagem de São Sebastião, produzida pela própria Igreja Católica, é em si uma imagem erotizada. É um corpo desnudo, desfraldado, envolto em apenas alguns panos e flechado ao centro do corpo. Por muito tempo, eu próprio, que tive uma criação cristã católica, achava que os santos caíam do céu, que eles eram sagrados. Um dia, um padre me deu um livro da minha santa de proteção, da minha santa de fé, que era Santa Rita de Cássia. E eu descobri que ela foi casada, obrigada pelo pai, com um homem extremamente violento, que provavelmente até podia ter batido nela. Teve 2 filhos com ele, contra sua vontade. E eu desmistifiquei um pouco a própria ideia de santo. É claro que ao reproduzir a campanha, o nosso alvo é a insistência, a teimosia da Igreja Católica em recomendar o não uso do preservativo no caso da prevenção das DSTs, AIDS e hepatites. Então, nós preocupamos em produzir uma campanha que tinha um foco, que tinha uma linguagem próxima do público que eu quero atingir. Provavelmente, se eu colocasse santos como a própria imagem que é produzida, meio sacra e sacramental, e como se fosse uma coisa não humana, outra experiência, talvez não teria o mesmo olhar sobre ela. Mas não tivemos em nenhum momento nem necessidade e muito menos intenção de provocar a Igreja Católica. A Igreja Católica tem uma experiência na humanidade que ela vive de escândalos. Foi um escândalo quando Galileu disse que a Terra era redonda e girava sobre si mesmo. Tal escândalo virou um tribunal de inquisição e ele teve que voltar atrás no que disse. Foi um escândalo quando Charles Darwin disse sobre a teoria da evolução das espécies. Eles atiravam coisas nele, diziam para ele ir para o zoológico viver com os macacos. Eu acho que um dos principais pontos de vista da nossa campanha já está sendo atendido. Precisa-se de um diálogo, de um pronunciamento muito claro das igrejas como um todo, das religiões, eu diria, não só das igrejas, porque a gente coloca só no campo do cristianismo e exclui, como sempre excluiu e oprimiu as outras religiões não cristãs, sobretudo a religião de matriz africana aqui no Brasil. Então, eu penso que um dos produtos era abrir esse diálogo. Dom Odílio Scherer fez um pronunciamento e disse sobre a campanha, mas não disse sobre a AIDS, não disse sobre a camisinha. Então, a gente tem que pensar, são instrumentos, são ferramentas que podem, às vezes, ao primeiro olhar, ter essa noção de ofensivo. Ora, o movimento social de luta não existe sem polêmica. Quando um sem terra invade um trecho de terra que não é produtivo, ele também causa uma polêmica, ele também assusta a sociedade pelo que faz. Os homossexuais não podem, sem causar um impacto, fazer alguma transformação e mudança. Hoje se discute a homossexualidade em nível do direito, do Estado laico, do Estado moderno e democrático. Mas há muito tempo atrás, assumir-se homossexual era até prisão. Mas agora já não é mais, porque vocês são respeitados. À custa dos escândalos. Eu queria pegar alguns pontos do que ele disse aqui. Primeiro, que bom que você deixou de imaginar que santo caía do céu, porque não cai, né?
Então, há de se entender que a pessoa alcança a santidade e torna-se santo quando ela assume um projeto de fé na vida. Então, os santos tiveram uma vida comum como a nossa, mas eles acolheram a proposta de Jesus Cristo na radicalidade e viveram aquilo intensamente. Por isso, se tornaram santos. Depois, assim, uma das questões, a proposta da igreja em relação tanto ao hétero, ao homoafetivo, seja o que for agora a expressão que se usa, né? É a questão da castidade. Uma outra vez eu tive aqui e eu vou repetir exatamente o que eu disse outra vez, que foi num assunto semelhante a esse. Hoje o ser humano, ele está tendendo muito mais a sua irracionalidade do que a razão. Ele está agindo como um animal irracional. Então, tudo é permitido, tudo pode, eu posso sair tendo relação sexual com todo mundo, independente de qualquer coisa. Então, o fato não é a questão você liberar a camisinha, o fato é a pessoa tomar consciência que ele é um ser humano, ele tem a sua dignidade enquanto pessoa, ele tem razão que o diferencia do resto de todos os animais criados, e não é viver o prazer pelo prazer propriamente. Então, quando você coloca tudo isso na mesa e diz, vamos abrir para tudo, que tudo aconteça, que tudo... então, você sai aí tendo relações com um, com o outro, com todo mundo, aí você vai gerar uma sociedade, uma humanidade totalmente podre, perversa e desorientada. Agora, quando você reconhece a sua condição humana, a sua racionalidade, bom, humano e racionalidade, você fala, é a mesma coisa, né? Não dá para dissociar uma coisa da outra. Então, quando você entende tudo isso, você vai se colocar numa condição do quê? De saber que, aí entra a proposta da igreja, de que a pessoa não tem que sair tendo relações sexuais desenfreada, feito louca, mas ela é convidada, e isso a igreja apresenta para os fiéis, para aqueles que estão dentro da igreja, e a sociedade acolhe, se não é católico ou não, se quiser. Eu acho muito engraçado que criam tanto polêmica só com a igreja, e depois, antes, outra coisa que eu ia falar, né? Você citou Newton ou outras coisas. Há de se entender que naquela época o regime era totalitário, era tudo monarquia. E nesse sistema funciona assim. A gente não pode olhar o passado com os olhos de hoje. O senhor, como sociólogo, sabe muito bem disso. Então a realidade hoje é outra, por isso que para muitas coisas, inclusive, a igreja dialoga hoje. Então essa é a grande diferença. Voltando ao assunto que eu dizia, desculpa aqui. Então, quando nós entendemos a nossa condição humana e a proposta da igreja é que aqueles que realmente vivem a fé no catolicismo, no cristianismo, que realmente se abstenha, né? e que se preserve para que no momento do matrimônio possa haver